Então, já vou logo para o que me interessa, certo? Queria fazer um adentro sobre um livro que eu tô lendo, né? Amor Líquido, de Zygmunt Bauman. Não sei se é assim que fala direito. Mas enfim, o que eu gostaria de falar? Eu fiz uma live, um vídeo, né? Tá no outro Instagram, se eu não me engano, a respeito sobre a intensidade, né? A intensidade que você coloca nos relacionamentos, independente de qual relacionamento seja, e a ligação dos pontos com passagens bíblicas, certo? Aqui nesse vídeo eu gostaria de falar mais da parte, eu não digo poética, né, mas leva um pouco, mas mais para a parte, vou tentar, né, mais da parte filosófica, né, da questão do amor, certo? E por que eu gostaria de falar isso? Sobre a questão realmente dos relacionamentos, né, não só na questão da intenção, mas da durabilidade deles, certo? Porque Bauman, ele fala nesse livro dele, uma das atenções que ele chama bastante é essa questão da durabilidade, né? Do cerne, né? Vamos por assim, da raiz, né? Qual que é a raiz desses amores, né? Principalmente os contemporâneos, certo? E eu nem sei de qual que é essa edição, eu ia ver, acabei esquecendo. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque ele fala bastante, né, sobre aquela época. Ó, esse meu livro é de 2003, certo? Deixa eu ver, porque ele foi provavelmente traduzido, né? Traduzido em 2003. Eu não sei, aqui tá Bauman, né, 1925. Eu só não sei se foi criado nessa época, mas depois eu coloco uma notinha ali embaixo para estar falando. Por que eu gosto de falar dessa questão, né, das datas? Para mim é muito importante dos livros, porque tem coisas que ele está fazendo uma previsão. Aqui ele tava algumas coisas, ele falou da sua realidade, questão filosófica e sociológica, acho que é assim que se fala. Mas ele também já estava colocando umas questões para dali a 30 anos para frente, né? De como que vai chegar ao ponto que nós estamos nesse momento, vai chegar, né? Vai chegar nesse formato se continuar o andar da carruagem desse jeito, certo? Muitas falas dele aqui e citações de outros também, ele fala sobre isso. Eu tô na página 66, eu não terminei ele ainda, mas assim, ó, ele tá pipocando na minha mente, eu gostaria muito de conversar sobre. A questão dos relacionamentos, eu acabo pensando nos meus, né? Mas eu acabo pensando nos meus lá dos primórdios dos meus relacionamentos, certo? Hoje eu estou com 35 anos, né? Nós estamos em 2025, vou fazer 36, né? Mas eu comecei a lembrar de relacionamentos do meu primeiro namorado, né? Comecei a pensar lá no começo também do meu casamento que eu tive, né? Faz um ano já que eu tô divorciada. Foi 14 anos, né? Um relacionamento, um casamento, né? Onde teve filhos, 3 filhos, tudo, né? Teve um tempo ali, né, dedicado a isso, certo? E por que eu falo que eu tava lembrando desses relacionamentos? Porque, infelizmente, a gente não é ensinado, de uma certa forma, a se relacionar, né? A gente é ensinado várias coisas em questões de intelecto, em questões de trabalho, ou às vezes nem isso, né? Principalmente na nossa infância, na adolescência. Só que os relacionamentos, realmente, eles são ensinados dessa forma a qual ele coloca aqui, certo? São poucos pais que se debruçam sobre os seus filhos e falam realmente de um amor transcendental, de um amor mediante a fé, de um amor segundo a Deus, né? E eu não tô colocando religião aqui nesse momento, né? Mas eu tô falando da questão transcendente, porque o amor, ele é um ato transcendente, né? Transcendental, né? Não vem de nós, né? A gente não consegue gerar ele ali se a gente não tem uma maturidade ou se a gente realmente não se debruça sobre ele, né? Querer entender ele na sua essência, então acaba excedendo a nossa questão humana, certo? Ficar pensando sobre o amor, né? Então aqui, eu pensando em relação aos meus relacionamentos,
principalmente na adolescência, é muito ensinado para nós, né, o amor de bolso que ele se refere aqui, né, a qual você se relaciona, mas esse relacionamento ele tá no bolso. Por que ele tá no bolso? Porque a qualquer momento ele pode ser lançado fora, né? Se ele não te traz uma lucratividade, se ele não te traz um retorno esperado a curto e médio prazo, você consegue descartar ele, porque ele tá no bolso, né? Ele não tá intrínseco, ele já não tá, né, fundido com você mesmo. Então ele traz essa questão também, e eu achei muito interessante essa nomenclatura que ele colocou, fora outras, né, nomenclaturas que também tem ali no livro, certo? Então vamos lá. Uma coisa que eu queria me referir, eu vou falar sobre a questão do relacionamento mais duradouro que eu tive, né, que foi o casamento. Infelizmente, num término, ele sempre vai haver pelo fato da imaturidade de ambos, né? A falta de consciência de ambos a querer realmente se debruçar sobre esse relacionamento de forma intencional e de forma realmente total, sabe? E eu digo me colocando nesse pacote, tá? Não só colocando a outra pessoa, mas sim a mim também, certo? Porque o que acontece? A gente, infelizmente, que nem eu falei, né? A gente acaba aprendendo nesse formato, certo? Se não me traz Agora minha máquina vai começar. Então, o que acontece? A gente acaba não colocando realmente total disponibilidade, uma total entrega e um total trabalho sobre esse relacionamento, certo? E aqui, infelizmente, o que acontece? Muitos dos relacionamentos, eles têm uma habilidade de... As pessoas, quando elas se relacionam, elas têm uma habilidade de gerar admiração no outro, certo? Se você for observar quando você iniciou o seu relacionamento, né, você tinha uma disponibilidade para gerar admiração, certo? E muitas das vezes o relacionamento já foi iniciado, né, por essa admiração, seja ela física, né, às vezes, muitas das vezes, a maioria, né, e depois começa a ter uma admiração pela mentalidade da pessoa, pela atitude, pelos propósitos e assim vai indo, né. Mas o que eu digo? Que muitas vezes, infelizmente, a gente acaba perdendo essa habilidade, sabe, de gerar admiração no outro, né, e isso é muito importante. Por que eu falo sobre isso? Porque quando a gente acaba achando que há necessidade de uma ruptura desse relacionamento, a gente já está avisando o próximo, muitas das vezes, no próprio relacionamento. A gente já está avisando, não vou me empenhar aqui, porque já não é mais o meu foco, então essa pessoa ela não precisa mais da minha determinação e da minha devoção a ela, porque a partir de agora eu já estou mirando um próximo relacionamento. Muitas vezes é assim, a gente acaba estando num relacionamento imaginando como seria se a gente não tivesse perdendo tempo nesse relacionamento e pudesse estar se relacionando com outra pessoa, tá? E isso, quando eu digo assim, que é praticamente 90% das pessoas a qual eu conheço, eu, né, passei por isso, né, esse pensamento pairou muito pela minha vida, por esse tempo, né, do meu relacionamento, deve ser também por esse fato de também não ter empenhado, né, o que eu deveria ter empenhado na época, certo? E também tem coisas que a gente sabe que, cara, não é para ser mais, né? Enfim, porque tem outros fatores, né, mais... Como é que eu posso dizer? Outros fatores mais pesados, vamos dizer assim, outros fatores que a gente não deveria passar pano, vamos dizer assim, né? E a gente acaba passando, infelizmente, né? E o relacionamento também vai se prolongando de uma forma onde vai machucando ambos, certo? Então tá. O que eu queria falar aqui? Eu queria falar aqui da forma realmente que ele traz, da questão da essência de uma coisa que me chamou muita atenção, que ele fala, é que o amor, né, ele é construído, né, ali, né, ao longo desse tempo ali que a pessoa se dedica, né, com outra pessoa. Só que uma coisa que eu achei muito bacana é que ele fala que o amor, ele é assim mesmo, sem um retorno visível,
certo? Não tem como você se relacionar com uma pessoa e já ter um retorno de como vai ser, certo? E isso se fala muito sobre a... Como é que é a palavra? Sobre a questão artesanal ali, que é o relacionamento, certo? Porque ela é uma coisa orgânica, né? Não é uma coisa que você tá ali, que tem um passo a passo, que tem um processo, faça isso e você recebe isso, faz dessa forma porque vai gerar isso. Não tem como, certo? Porque as pessoas, elas são livres no seu pensar, querendo ou não, né? E livres também no seu agir, né? Porque no relacionamento, simplesmente, uma das coisas que a gente acaba se entristecendo, a gente não tem esse domínio sobre a outra pessoa que a gente está se relacionando, né? Porque muitas vezes a gente deseja que a pessoa se comporte de tal forma, mas a gente não tem como, né? A gente muitas vezes não tem domínio sobre as nossas próprias atitudes. Como que a gente vai querer empregar esse domínio sobre o outro, né? Realmente o bonito, né, a beleza do relacionamento é essa liberdade do ser, dele realmente ser livre e querer ficar, dele realmente poder fazer qualquer outra coisa, ele desejar fazer aquilo por amor a você. E é aí que está a beleza do amor, né? Aqui eu fiz algumas anotações para trazer e daí a gente vai conversando sobre. Uma frase que eu achei muito bonita que ele colocou assim, ó: o amor não se dirige ao belo, como você pensa, dirige-se à geração e ao nascimento do belo, né? Aqui não está falando só da questão do procriar, só que como a gente vai se relacionando e a gente já quer o belo, a gente já quer aquele amor de borboletas no estômago, a gente já quer aquele amor com intensidade, a gente já quer um amor muitas das vezes com uma reciprocidade forte, sabe? A gente já quer um amor sem barreira, que a pessoa ame, né, nos ame de uma forma qual ela possa cometer loucuras, né, por nós, certo? Só que o que acontece? Isso que ele falou sobre a geração, né, do nascimento, né, nascimento no belo. Então, cara, essa frase aqui eu comecei a pensar bastante, falei assim, cara, isso faz total sentido, né? Porque a gente se relaciona ao ponto de a gente criar juntos, né, esse relacionamento. Não tem como eu já querer me relacionar com uma pessoa e achar que ela já está pronta, que a beleza do relacionamento, do amor, ele já veio instantaneamente com essa pessoa. Não, né? A gente vai ter que gerar isso junto, né? E daí mais para baixo, deixa eu ver aqui. Amar significa abrir-se ao destino, a mais sublime de todas as condições humanas, em que o medo se funde ao regozijo numa amálgama irreversível, certo? Abrir-se ao destino significa, em última instância, admitir a liberdade no ser, aquilo que eu falei antes, né? Aquela liberdade que se incorpora no outro, o companheiro no amor. A satisfação no amor individual não pode ser atingida sem a humildade, a coragem, a fé e a disciplina verdadeira, né? Afirma Erich Fromm. Apenas para acrescentar adiante com tristeza que em uma cultura na qual são raras essas qualidades, atingir a capacidade de amar será sempre necessariamente uma rara conquista, né? Então, assim, ó, que ele colocou sem a humildade, a coragem e a fé e a disciplina verdadeira. Cara, aqui já começa com a questão da humildade, a gente sabe, né? Enquanto a gente não tiver uma humildade de reconhecer, né? Aquilo que eu falei ali, poxa, eu não sou dono, né, dessa pessoa que eu tô me relacionando. Eu ter a humildade de saber que eu também erro, sabe? Eu ter a humildade de saber que, infelizmente, eu não vou conseguir atingir muitas vezes os padrões, né, criado na cabeça dessa pessoa com a qual vou me relacionar. Então, assim, ó, essa humildade, ela vai ter que ser gerada em várias partes para mim me relacionar com essa pessoa. Uma das coisas que eu vejo hoje nas redes sociais, principalmente no Threads eu gosto bastante, né? Sempre tô lá lendo os comentários que as pessoas postam lá. E uma das coisas que
me entristece, e quando eu digo me entristece, porque eu não tenho pretensão de agir assim, né? Infelizmente, às vezes a gente age, mas a minha pretensão não é agir assim. De ter esse orgulho bobo, sabe? De ter aquela coisa assim, hoje em dia fala muito sobre se a pessoa aquela questão do joguinho, né? Se a pessoa não liga, eu não ligo. Se a pessoa não dá um bom dia, eu não vou dar bom dia, porque eu não vou me rebaixar, eu não vou me humilhar dessa forma. Se a pessoa quer, eu tô aqui. Tipo, cara, cadê a tua humildade em relação a isso, sabe? A humildade de dizer assim, cara, eu quero essa pessoa, né? Eu tô tão apaixonada por essa pessoa, cara, eu tô tão interessada por essa pessoa que eu vou dar uma abertura, eu vou mostrar pra ela o quanto eu realmente estou disposta a estar com ela e quanto que eu tô afim, né, desse relacionamento, ou de passar por um relacionamento, sabe? As pessoas também não têm mais essa humildade, entende? Que daí entra a questão da coragem, né? Tem que ter coragem, tem que ter a coragem pra você se colocar nesse lugar, né? Tipo assim, cara, eu tô apaixonada por essa pessoa. Poxa, eu tô afim pra caraca dessa pessoa, né? Essa pessoa, ela conseguiu, né, flechar meu coração nesse exato momento, então eu quero me relacionar com ela, né? Aquela apaixonite boba mesmo que deixa a gente assim, né, fora de si, certo? Tem que ter coragem, cara, tem que ter muita coragem, sabe? Pra se permitir passar por essa fase que é gostosa, é necessária, né? Eu vejo que antigamente, por mais que não se tinha, né, uma maturidade, né? Na época eu tinha 15 anos, mas eu via naquela época, quando eu tinha 15 anos, muito mais, como é que fala? Investimento nas pessoas, né? Para um possível relacionamento do que o que tem hoje. Sendo que hoje nós temos rede social, sendo que hoje a gente tem uma acessibilidade às pessoas, né? Seja a questão dos apps de transportes, né, ou até a facilidade financeira, né, por causa da idade, né, hoje em dia a minha geração, a maioria que está reclamando ali no Thread é 30 a mais, como eles falam, os millennials, né, então, poxa, naquela época que eu tinha 15 anos, eu vi uma disposição muito maior até dos meninos, né, dos homens, a se relacionar com as meninas do que hoje. Então, assim, eu vejo que havia uma disposição maior. Isso requer coragem mesmo. Sabe aquela coragem de pensar assim, cara, não tem problema, né? Se não der certo, mas eu vou tentar investir, né, uma porcentagem aqui para ver se realmente vai, né, desenrolar realmente aquele relacionamento almejado, certo? Aí tá, a coragem e a fé. Cara, a fé pra mim, né? Quando ele fala que ele não vem pronto, né? Ele vem aqui, ele fala sobre aqui, enfim, ele fala sobre essa questão da vulnerabilidade, né? Que os relacionamentos, né, eles têm uma vulnerabilidade. Aquilo que eu tava falando ali no comecinho um pouco mais, né? A gente não tem como essa liberdade do ser, né? A gente ter essa maturidade para entender a liberdade desse ser humano que está se relacionando com você, há uma vulnerabilidade nisso, certo? Eu não tenho certeza, eu não tenho uma segurança, né, do que realmente vai acontecer. Então eu tenho que ter fé, sabe? A fé ela é imprescindível. Eu gosto da frase que fala assim que os opostos se atraem, mas os dispostos permanecem. E a disposição, querendo ou não, a fé ela gera disposição, certo? Porque aqui fala sobre, logo depois, a disciplina verdadeira, né? Então essa fé, né, nesse relacionamento vulnerável que eu ainda não sei o que vai vir desse relacionamento, né? Onde a gente vai? Claro, assim, eu vou abrir um parênteses bem grande aqui. Você se relacionando com uma pessoa, já muitas das vezes colocando, estabelecendo, né, certas regras, vamos dizer assim, ali para o funcionamento, né, dessa relação. Seja ela a propósito, qual que é o seu estilo de vida, muitas vezes são compatíveis, qual que são as suas crenças, também é bom que sejam compatíveis, né, porque não tem como, né, eu ser, um exemplo, cristã e a pessoa ser agnóstica, né, ou eu ser protestante e a pessoa ser judaica, né, de uma forma que eu digo que
que vá realmente, como que se diz? Que leva, né, a liturgia ali a sério, entende? Então não tem como. Tem coisa que a gente já, né, esse é o parênteses que eu abro aqui bem grandão, porque isso já predispõe o relacionamento, né? Quando você tá no relacionamento ali, essas coisas elas já foram estabelecidas, né? Ou pelo menos tem que ser, porque daí não dá pra ter continuidade mesmo e botar a fé no acaso, né, de uma coisa. Não tem como. Então essas coisas são mais racionais, assim, a gente nem precisa entrar nessa questão, né? Pra gente que é adulto, isso deveria já ser pré-estabelecido, certo? Fechando o parênteses, então tem aqui a fé, né, na disciplina verdadeira. Onde você acaba realmente se dispondo. Né? Então, cara, e isso que é o bonito do amor, porque ele se difunde, né? Que a amálgama significa isso, sabe? As massas ali, elas se fundirem, certo? Então, assim, como que eu vou fundir com essa pessoa, né? Se eu não tenho nem uma predisposição, né? Como que eu vou abrir? E eu digo isso por experiência própria. Só que tinha muita indisposição, certo? Porque, por que eu digo a indisposição? Aí eu comecei a lembrar, né, do meu relacionamento ali passado e a minha cabeça ela funciona muito com desenhos. Ela vai desenhando coisas e situações. Tanto que eu já fiz um mapa mental aqui e já fiz um desenho no meu caderno. E um dos desenhos é... Sabe quando você tem aquele desenho que tem um polo aqui e tem uma flechinha aqui que vem, né, entra aqui e depois a outra sai aqui? É como se assim, ó, o núcleo, né? O núcleo aqui, certo? Essa coisa ficou bem feia, né? Mas o núcleo, certo? Aqui. E tem algo que gira, né? Que começa aqui e termina aqui. Sabe aquela questão de começa e termina em si mesmo? Eu comecei a pensar no meu relacionamento dessa forma, né? Meu relacionamento passado, infelizmente. Por quê? Porque me faltou um pouco de... Eu comecei a criar uma inabilidade de admiração. Né? Quando a gente não tem mais uma disposição, a gente cria uma inabilidade, né? A gente perde a habilidade de gerar admiração do próximo, certo? Infelizmente, a gente não quer mais fazer os olhinhos dessa outra pessoa brilhar por nós. Então a gente se bloqueia, a gente se fecha, a gente não quer mais exalar, né? Essa habilidade da pessoa olhar pra gente e ter uma admiração e ter um desejo de estar com a gente, né, reforçando a sua escolha, certo? E daí, infelizmente, perante a isso, você tem o retorno dessa inabilidade, né? Você tem a atitude da pessoa te retornando com a falta dessa inabilidade, certo? Infelizmente. Eu vejo muito isso, eu vi isso muito no meu relacionamento e hoje eu consigo ver com mais clareza do porquê que acontecia, né? Enfim. Tanto que aqui fala uma frase que ele colocou: os produtos de consumo atraem e os refugos repelem, né? Aqui ele tá falando sobre, ele faz uma analogia sobre o amor de bolso em relação à bolsa de valores, certo? E depois ele traz também uma questão sobre objetos mesmo, sobre essa era do consumismo, da questão que a gente está tão precisando da garantia dos produtos, a gente vê um produto novo, a gente já descarta o produto anterior, então ele faz essa correlação com os relacionamentos com o objeto. Então ele traz ali também uma analogia sobre isso bem bacana e ele usou essa frase, começando, né, para estar falando. Então, os produtos de consumo, eles atraem, né, e os refugos repelem. Nessa frase, eu consegui refletir muito sobre a questão do valor próprio, sabe, o amor próprio. Não tem como a gente criar essa habilidade de admiração do próximo sem a gente ter esse amor próprio. Sem a gente não consegue gerar valor se a gente não vê valor, sabe? Em nós mesmos. Como que você vai querer ser valorizado pelo próximo se não há um valor próprio, né? Então isso é indiscutível. Quando você vai ler sobre relacionamentos maduros ou você deseja maturar, né? Maturar a sua ideia em relação ao relacionamento, mudar a sua postura, sempre vai ter isso em priori, tá? Em prioridade vai estar isso escrito,
muitos livros, vai estar falando sobre isso. E a própria, né, daí eu fiz lá o vídeo que eu falei lá no começo, né, lá eu usei o mandamento que Deus fala na palavra dele sobre amar a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo e o próximo como a ti mesmo. Então você vê que, cara, sem essa regra, né, de base, não tem como realmente os amores deixarem de ser rasos, deixarem de ser líquidos, né, numa superfície e realmente começar a adentrar em águas mais profundas e realmente ter essa fusão entre, né, os corpos ali, a mente, realmente de uma forma mais intrínseca, mais profunda, né, o relacionamento entre almas. Não tem como, porque a gente vai ficar na superficialidade, né? A superficialidade da gente, de como a gente se vê, certo? Porque quando a gente tem esse senso do valor próprio, a gente se cuida na essência, né? A gente se cuida não só na alimentação, no físico, mas no intelecto e na alma, né? O espírito. A gente acaba fazendo um combo com a gente mesmo. A gente não fica só nos estereotipando, né? A gente não fica só cuidando do exterior, a gente acaba gerando valor de dentro para fora. Então isso é muito importante, né? A gente ter essa consciência, que daí entra a humildade, né? A humildade de se reconhecer como um ser humano, muitas das vezes. Um ser humano que foi criado, que tem um valor, que tem um propósito, porque se você for olhar para a criação, tudo orna. Você já parou para pensar? Cara, tudo orna, né? A planta ali que precisa do oxigênio, que precisa da água que está dentro, debaixo da terra, tudo vai fazendo um ciclo perfeito. Aí você acha que, tipo, você é um acaso, né? Não, há um propósito na sua vida, certo? E muitas das vezes o fato de se relacionar com outra pessoa também vai agregar valores nesse seu propósito e você vai agregar valores no propósito dele. Então, olha como é importante, né, a valorização. Mas uma coisa que já deu para observar, que é uma coisa hoje em dia que está muito em alta na nossa geração, não dá para não dizer sobre a banalidade do sexo, né? A questão da sexualidade, ela está realmente muito aflorada, né? Infelizmente, na nossa contemporaneidade, né? 2025. E aqui ele fala, ó, em vez de haver mais pessoas atingindo mais vezes os elevados padrões do amor, esses padrões foram baixados como resultado o conjunto de experiências às quais nos referimos com a palavra amor expandiu-se muito, né, em noites avulsas de sexo, ser referidas pelo codinome de fazer amor, né? Poderia ler de novo para explicar melhor, mas eu não vou ler, vou explicar o que ele quer dizer, né? Que é o que a gente vê hoje em dia, né? Infelizmente, né? Quem tem olhos veja, né? Quem tem ouvidos ouça, né? Porque hoje em dia, isso que ele falou ali, que em vez de haver pessoas atingindo, né, mais vezes os elevados padrões do amor, esses padrões foram baixados. Cara, é só você abrir a internet. A questão é que as pessoas hoje em dia, elas estão, como é que se diz, chacoteando os emocionados hoje em dia. Você já parou para pensar? Você já viu? Provavelmente algum meme, com certeza, né? Sobre falando dos emocionados. Como se isso fosse algo ruim, né? Então, assim, como que só a questão dos valores agora é só dentro do que a pessoa pode te dar o retorno, seja dele de visibilidade também, às vezes, né, no Instagram, coisa assim, pessoas querem se relacionar só com pessoas que têm visibilidade, pessoas que podem trazer algum retorno de alguma forma, né, que ele possa fazer vídeos dessa pessoa, sei lá, sabe, tem tantos motivos, infelizmente, hoje em dia para as pessoas estar se relacionando, mas o padrão elevado do amor as pessoas não estão mais colocando em conta. Eles baixaram, né, nós como seres humanos baixamos esse padrão e ainda assim damos o codinome dele de fazer amor. Ele colocou aqui, né, a palavra, a questão do sexo ali mesmo, né, a questão de se relacionar dessa forma íntima. Então, a gente acaba
colocando as nossas experiências e formando como se fosse o padrão de amor, né? Um padrão de relacionamento. Ah, é assim como eu relacionei até então, é assim que é o amor. Mas não, ele tem tem um padrão. O amor, ele tem algo assim, a gente realmente começar a descortinar, começar a desenterrar esse tesouro, né, que é o amor. Cara, a gente consegue ver várias facetas, que não se resume só à questão da banalidade do sexo, né? Até porque, tava até conversando esses dias e falando, a pessoa chegou e falou pra mim assim, mas não tem como ficar muito tempo sem sexo, né? Porque tem as questões dos desejos, né? A pessoa tem vontade, né? E tem que matar essas vontades, esses desejos, né? Eu falei, sim, é difícil realmente, né? Tem a questão da masturbação, entre outras coisas, né? Bem difícil para o ser humano se manter assim. Só que o que acontece? O problema é que você já parou para pensar também que você vai procurar, né? Esse sexo casual e não vai ter uma intimidade, não vai ter uma conexão ali de alma, não vai ter sabe? Não vai ter aquela questão do envolvente, da pessoa realmente estar disposta a uma a outra, só vai ter a banalidade do encontro ali. E no dia seguinte você tá pior, porque às vezes, muitas vezes não foi bom, muitas vezes não foi o esperado, né? Em questões de hoje em dia as pessoas também falam sobre a performance, né? Mas elas mentem também sobre as suas performances, né? Dificilmente eu vá falar, né, pro cara, ou o cara vai falar, infelizmente, hoje em dia tem muito as máscaras, né? Porque eu já ouvi vários casos sobre isso, da pessoa ter uma performance horrível e a outra pessoa não ter falado. Ah, não, nossa, foi. Nunca mais se vê daí, né? Então tem isso também. Então, no final das contas, né, a gente vai achando que está acumulando experiência e a gente está acumulando frustração. A gente está acumulando a banalidade do sexo, né? E eu nem tô dizendo aqui em relação à questão da religião, tá? Porque assim, ó, eu já vi eu leio algumas coisas sobre a questão da troca de energia que gera, né, na questão do ato sexual, e tem muitas pessoas que se abstêm, né, do ato sexual por causa dessa troca de energia. Não é nem pela questão se está pecando ou não, porque ela realmente não quer esse contato com pessoas que ela não conhece direito e acarretar, né, más energias, más fluidos, má conexão para ela mesma. Olha só, que profundo, porque a gente não para pensar nisso. Na verdade, até hoje, tô com 35 anos na questão da teologia, né, que eu já ouvi até hoje, já li e já participei, né, nas igrejas, ninguém fala sobre essa conexão de alma, tá? É bem interessante isso, porque assim, ó, fala-se muito sobre a consumação a consumação, a, o fato do relacionamento sexual é a consumação do ato conjugal. Fala-se sobre a defraudação, né, do ser humano, caso não tenha uma intenção de se relacionar com ela, mas até hoje nunca foi falado sobre essa conexão vital que tem. E isso é bem preocupante, na verdade, tá? Porque é algo assim que realmente deveria começar a prestar atenção nisso. E a gente não presta, porque é algo espiritual acontecendo ali, tá? Você acreditando ou não, você querendo ou não, certo? Porque, cara, é uma fusão muito louca ali que acontece, né? É uma troca, é uma coisa realmente de Deus, né? É maravilhoso. Só que é maravilhoso quando realmente há esse amor intrínseco, há essa intenção do amor, há essa ali a humildade, a coragem, a fé e a disciplina verdadeira, certo? Até para acreditar, como é que eu posso dizer? Não é acreditar, até para você estar ali de uma forma pura que eu digo assim, com teus pensamentos voltados para essa pessoa, pro teu corpo devotado para essa pessoa, para suas intenções devotadas para essa pessoa, cara, tem que ter, sabe, uma limpeza da tua mente, tudo aquilo que tu se relacionou, né? Se você não se relacionou com outras pessoas, né, melhor ainda. Mas quando tem essa questão, cara, é difícil, tá? Eu digo por experiência própria. Então, olha só como é importante a gente realmente olhar isso de uma forma, tipo assim, dar realmente a devida importância para isso, sabe? Para esse se relacionar,
certo? Eu acho que era isso para começo, que nem eu falei, tô na página 67 ainda, né? Então, agora eu tô na página que ele começa a falar sobre a questão da banalidade também da reprodução humana, né? Da questão ali dos filhos. Então, isso já é papo para outro assunto, né? Eu que tenho 3 filhos, né? A gente pode estar conversando sobre isso. Mas, o que eu queria falar era sobre esse início ali mesmo, sabe? Essa questão. Uma coisa que eu esqueci. E por que eu tô falando sobre isso? Porque os relacionamentos, eles pairam sobre a mente do coletivo humano, você querendo ou não. Porque você para conversar com alguém, sempre vai acabar nesse assunto. Se não acabou, ele começou. Você foi para outros, mas de uma hora ou outra você falou sobre relacionamentos. Tem pessoas que estão frustradas e não querem mais se relacionar, falam que não é para ela, fala que se blindou porque sofreu bastante, ou sabe, fala que acredita no amor, ou fala que realmente não acredita, né? Que já entrou em banalidade para a vida dela. Mas sempre vai estar falando sobre isso. E por quê? Bauman, ele já começa falando sobre isso. Lá no comecinho, pra mim, já falei assim, cara, é óbvio, é por isso que a gente sempre acaba falando sobre isso, né? É muito interessante. Ele colocou aqui, ó. Em nosso mundo de furiosa individualização, os relacionamentos são bênçãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como determinar quando um se transforma no outro. Na maior parte do tempo, esses dois avatares coabitam, embora em diferentes níveis de consciência. No líquido cenário da vida moderna, os relacionamentos talvez sejam os representantes mais comuns, agudos e perturbadores e profundamente sentidos da ambivalência. E por isso podemos garantir que se encontram tão firmemente no cerne das atenções dos modernos e líquidos indivíduos por decreto, e no topo de sua agenda existencial. Cara, essa frase aqui, esse textinho ali já que inicia o livro, para mim faz total sentido. Porque não é bom que o ser humano viva só, né? A gente somos indivíduos, mas somos indivíduos que necessitam se relacionar. Por isso, é uma coisa assim que já nasceu com a gente, sabe? A gente precisa ter essa pessoa do lado. Não que precisa de uma forma... Hoje em dia a gente, né, tem a questão de a mulher não precisa, o homem não precisa, porque hoje em dia tá fácil para a pessoa se manter, se bancar e entre outras questões, né? Mas não é essa questão do precisar. A questão do precisar é, cara, tu ter uma pessoa do teu lado. De tudo isso que eu conversei até agora, que eu falei aqui no vídeo, tu pensa você ter um relacionamento desse? Você pensa realmente, né, ter um relacionamento ao qual tem uma maturidade de ambos e vocês dois fazem dar certo isso? Olha que gostoso. Quem é que não quer isso, né? O problema é que a gente quer, só que a gente também não dá, né? Que é aquela questão, os produtos de consumo atraem e os refugos repelem, né? Então, como que eu vou querer isso, né? Como que eu vou querer... muitas das vezes o que acontece hoje no relacionamento, a gente dá o mínimo e tem menos ainda. Então, né, aquela velha ditado, fiz o que pude e pude bem pouco, né? Então, tu acha que o resultado vai ser o quê? Medíocre, banal, não é verdade? Se a gente não realmente tem uma disciplina verdadeira ali, qual ele fala, não aplica, né, realmente com consciência, com intensidade, cara, a gente não vai ter retorno, realmente. E sabe o que é o mais triste que eu vejo hoje? É as pessoas... não ter esperança de ter um retorno bom, que ali fala sobre a fé, né? Cara, eu tenho a esperança, né? Porque não tem como você plantar banana e colher maçã, né? Claro que às vezes, infelizmente, as pessoas elas não estão dispostas. E tá tudo bem, essa é a liberdade do ser. E a gente ter essa humildade de entender que há uma liberdade no próximo que está se relacionando, a gente consegue não se fechar por entregar mais, mas sim deixar a pessoa aí. E realmente, né, encontrar uma pessoa que realmente receba aquilo que você está disposto a dar, né? E consegue atingir esse nível de amor intrínseco, de amor verdadeiro, de amor que consegue realmente, né, adentrar nas águas mais profundas, em vez de ficar só no raso, na superficialidade dos relacionamentos. Então, era isso por hoje.